Durante sessão do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, o deputado Domingos Sávio rebateu um colega que havia atribuído à direita uma suposta divulgação de discursos de ódio, lembrando que tanto o ódio quanto o amor estão presentes nas pessoas independente de ideologia, e apontando uma série de discursos e condutas de personalidades da esquerda que podem ser considerados discurso de ódio. O deputado pediu alguma ponderação por parte dos colegas. Domingos Sávio rebateu um colega esquerdista apontando, falando em ódio de um lado e de outro e tentando de maneira muito clara atribuir àqueles que ele possa julgar opositores ao atual governo ou a ele, seriam quem insufla o ódio. Na verdade, o ódio e o amor não têm a propriedade de um exclusivamente ou de uma corrente. O deputado ponderou. Mas a gente tem que estar de olhos abertos e a nossa missão como parlamentares, em que pese ser absolutamente legítimo que cada um tenhamos a nossa linha ideológica, as nossas posições, sob pena de perdermos a credibilidade, nós temos que analisar toda a situação do nosso país, do povo que representamos e de todas as lideranças que se manifestam nas diversas correntes. Domingos Sávio mencionou exemplos de pronunciamentos de altas autoridades do governo ou com ele alinhadas. Ele disse, a gente não precisa ir longe para ver que manifestações absurdas, inaceitáveis vêm. E vêm, seguramente, de um lado e de outro. E das maiores autoridades deste país, nós temos manifestações recentes, grotescas. O deputado mencionou uma série de declarações inaceitáveis do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, que não acarretaram qualquer consequência ao ministro. A manifestação que já foi lembrada do ministro Barroso, o mesmo que disse que eleição não se ganha, se toma, e depois tentou se rejubilar junto a um cidadão que tentava argumentar alguma coisa com ele, e ele disse, perdeu mané. E agora ele disse que estava de um lado do jogo. Ele vem a público, a autoridade suprema da justiça e diz nós. E o pronome nós não se refere a eles, a tu ou a você. O pronome nós inclui quem o está citando. Nós derrotamos o bolsonarismo. O juiz da Suprema Corte do país, o homem que presidia até há poucos meses o TSE, o vice-presidente do STF, o futuro presidente do STF, vem e diz nós. Nós derrotamos uma ala, uma parcela, 58 milhões de brasileiros. Nós derrotamos. E depois é muito simples. Não é bem isso que eu quis dizer. Tá resolvido, pacificou. Amém. Amém. O deputado mencionou também a declaração de Lula, que se encaixa no conceito de incitação. Mas e o que disse essa semana o presidente da República? O presidente da República disse, nós precisamos extirpar os bolsonaristas. Em português, claro, o que é extirpar? Extirpar os bolsonaristas. Essa é a expressão dos fascistas, do que há de pior na história da humanidade. Sávio comparou a fala de Lula com a palavra utilizada pela deputada Carla Zambelli, objeto do julgamento no Conselho de Ética, e disse: o chefe de Estado tentar extirpar o outro lado. Será que não é mais pesado? Domingos Sávio questionou os colegas esquerdistas, lembrando que em democracias existe alternância de poder. Ele perguntou, se nós alimentarmos o ódio assim, será que a gente vai conseguir no futuro ter alguma possibilidade de equilíbrio ou de prosperidade na nossa nação? O deputado prosseguiu, se a gente continuar invadindo o gabinete de deputados ou de senadores só porque eles são da oposição, porque virou a regra da condução do ministro Alexandre de Moraes. É esta a verdade. Esta é a verdade. É possível que ele mande invadir meu gabinete semana que vem, porque eu estou falando a verdade aqui. O comportamento dele com esse inquérito do fim do mundo, que não acaba nunca, porque é autoritarismo, não é justiça. É de dizer, eu vou ter isso aqui na mão, para quem me desagradar eu perseguir. O deputado mencionou um vídeo que está disponível na internet em que um caçador de patriotas comete violências indizíveis contra cidadãos e apontou:
dizendo o seguinte: nós temos que extirpar esses que são contrários à esquerda. Será que é isso que nós queremos para o Brasil? Agora, onde é que está o ministro Alexandre de Moraes? Isso está na internet, isso é incitação ao ódio, isso é uma ameaça à democracia. O deputado apontou que, nesses casos, sempre há quem defenda a incitação, dizendo que é só uma brincadeira. O deputado disse: o Conselho de Ética não tem que ser tolerante com o erro, mas ele também tem que ser uma luz, um caminho para que a gente encontre a convivência harmoniosa no parlamento. Eu creio que, assim como este processo em que a deputada Carla Zambelli é trazida ao Conselho de Ética por uma palavra que ela usou de uma forma infeliz e inadequada, creio eu que existem outras situações muito semelhantes. Ele sugeriu: uma palavra inadequada não deve ser considerada letra morta, mas ela pode ser resolvida pelo entendimento, pelo diálogo, pelo pedido de desculpas, na mesma proporção, de maneira pública, que fique claro e notório que não haverá intenção de repetir o ato. Investigações e julgamentos seletivos tornaram-se comuns no Brasil. No Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes conduz inquéritos sigilosos contra apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em um desses inquéritos, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos, após a Polícia Federal atestar que não havia motivos para qualquer indiciamento. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público, mas o ministro abriu outro inquérito de ofício e compartilhou os dados do inquérito arquivado. Atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em atitude que foi elogiada pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 25 meses, toda a renda de jornais, sites e canais conservadores está sendo retida sem qualquer base legal. Se você apoia o nosso trabalho e pode ajudar a Folha Política a continuar funcionando, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do QR Code que está visível na tela ou através do código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que pretende controlar o fluxo de informações no Brasil. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, deputado Leô, senhor relator, prezado deputado João Leão, colegas parlamentares. Senhor presidente, eu acho oportuna a minha colocação, principalmente após o colega que me antecedeu, fazer essas considerações, falando em ódio de um lado, de outro, e tentando, de uma maneira muito clara, atribuir a uma parcela àqueles que ele possa julgar opositores ao atual governo, a ele, aos seus pensamentos, que seriam quem insufla o ódio. Na verdade, o ódio, o amor não tem a propriedade de um exclusivamente ou de uma corrente. Felizes daqueles que conseguem se abrir ao amor e infelizes daqueles que são dominados pelo ódio. Mas a gente tem que estar de olhos abertos. E a nossa missão como parlamentares, em que pese ser absolutamente legítimo que cada um tenhamos a nossa linha ideológica, as nossas posições, sob pena de perdermos a credibilidade, nós temos que analisar toda a situação do nosso país e do povo que representamos e de todas as lideranças que se manifestam nas diversas correntes. E a gente não precisa de ir longe no tempo para ver que manifestações absurdas, inaceitáveis, vêm seguramente de um lado ou de outro, mas das maiores autoridades deste país, nós temos manifestações recentes, grotescas. A manifestação que já foi lembrada aqui do ministro Barroso,
O mesmo que disse, primeiro, que eleição não se ganha, se toma. Depois que se rejubilou em dizer para um cidadão que tentava argumentar alguma coisa com ele, e pelo que se verificou nem era de forma violenta, apenas tentava argumentar alguma coisa, ele disse, perdeu o mané. E agora ele disse que ele estava de um lado do jogo. Ele vem a público, na autoridade suprema da justiça, dizer nós, e o pronome nós não se refere a eles, ou a tu, ou a você. O pronome nós inclui quem o está citando. Nós derrotamos o bolsonarismo. O juiz da Suprema Corte do país, o homem que presidia até poucos meses a Corte do Tribunal Superior Eleitoral, o vice-presidente do STF, o futuro presidente do STF, vem e diz, nós derrotamos uma ala, uma parcela, 58 milhões de brasileiros. Nós derrotamos. E depois é muito simples, diz, não é bem isso que eu quis dizer, está resolvido, pacificou, amém. Amém. Mas e o que disse essa semana, ou me parece que no fim de semana, o presidente da República? O presidente da República disse, nós precisamos de extirpar. Português, claro, o que é extirpar? Extirpar os bolsonaristas. Essa é a expressão dos fascistas, nazistas, do que há de pior na história da humanidade. Olhe, eu não tenho dúvida, ainda que a deputada Carla Zambelli não tenha, pelo que ela nos disse, tido a intenção de ofender o seu oponente no debate que fazia, tenha usado uma palavra infeliz, o chefe de Estado tentar extirpar o outro lado, será que não é mais pesado? Portanto, se nós estamos falando de ódio, vamos tentar abrir o nosso coração para ter um pouco mais de respeito e de consideração. E não adianta eu falar tem respeito só com quem eu amo. Isso é bíblico, já nos ensina, e aqui eu acho que estou entre cristãos, ou ainda que a sua fé seja outra, espero que eu esteja entre homens e mulheres que compreendem que é fundamental que a gente tenha o propósito de compreender que Deus está acima de tudo e que Ele deve nos inspirar na relação com o próximo, para que a gente tenha amor. Eu penso que uma palavra mal colocada, presidente, uma palavra inadequada, é sim uma atitude de falta de ética. Eu não tenho dúvida, deputado João Leão, mas eu percebi na sua condução o propósito do entendimento. Essa casa deve ser a casa do entendimento. Essa casa deve buscar alguma solução para o país. Deputado Zola, eu vou me referir a você até pelo respeito que tenho, ainda que muitas das vezes aqui isso tem sido objeto de dizer, eu quero direito de resposta, mas eu vou me dirigir a Vossa Excelência com muito respeito. Aí ele já saiu, mas é uma pena, porque eu queria dizer a ele que eu tenho convicção, e aí vale para os outros colegas aqui, da base do governo, do partido do presidente, que como democratas que eu acredito que sejam, não têm o desejo ou a ilusão de que vão ficar eternamente no poder. Eternamente no poder. Nunca mais ninguém vai ganhar eleição, só eles. Se nós alimentarmos o ódio assim, será que a gente vai conseguir no futuro ter alguma possibilidade de equilíbrio e de prosperidade nessa nação? Se a gente continuar invadindo gabinetes de deputados ou de senadores só porque eles são da oposição, porque virou a regra da condução do senhor ministro Alexandre de Moraes. É essa a verdade. Esta é a verdade. É possível que ele mande invadir meu gabinete semana que vem, porque eu estou falando a verdade aqui. O comportamento dele com esse inquérito do fim do mundo que não acaba nunca, não acaba nunca, porque é autoritarismo, isso não é justiça. É de dizer, eu vou ter isso aqui na mão para quem me desagradar eu perseguir. Eu estou dizendo isso porque eu vi agora esse dia, me assombrou um vídeo na internet, produzido por a sensação que eu tenho é que é um maluco, um louco, um grupo de loucos. Produziu um vídeo
deputado Mário Eringer, meu amigo, que eu respeito tanto, e tenho certeza que se você ver, você vai sentir nojo como eu senti. Alguém dizendo-se caçador de bolsonaristas, ou de direitistas, ou de patriotas. Mas com uma camisa verde e amarela, ou uma roupa verde e amarela, a pessoa é levada até ele, e aí, né, dizendo o seguinte, nós temos que extirpar esses que são contrários à esquerda. Será que é isso que nós queremos para o Brasil? Agora, onde é que está o ministro Alexandre de Moraes? Está na internet. Isso é incitação ao ódio. Isso é ameaça à democracia. Não, isso é só uma brincadeira. É só uma brincadeira. É assustador. Deputado Chico, eu tenho por você um respeito, eu tenho certeza que se você já viu isso, você repudia. Nós temos que botar um ponto final nisso aqui, presidente. Eu caminho para a conclusão para dizer o seguinte: o Conselho de Ética, ele não tem que ser tolerante com o erro, mas ele também tem que ser uma luz, um caminho para que a gente encontre a convivência harmoniosa no parlamento. Eu creio que, assim como este processo em que a deputada Carla Zambelli é trazida ao Conselho de Ética por uma palavra que ela usou de uma forma infeliz e inadequada, existem algumas outras situações muito semelhantes. Creio eu que isso não deve continuar ocorrendo. Penso eu que muitas das vezes uma palavra mal colocada, e quem de nós, é aquele ditado, aquela palavra de Cristo, quem de nós nunca errou, que atire a primeira pedra. Quem de nós nunca usou uma palavra inadequada, às vezes com o seu irmão, às vezes com a pessoa que você mais ama, às vezes com a pessoa com quem você trabalha, ou às vezes com aquela pessoa que você diverge, mas que deve divergir respeitosamente. Uma palavra inadequada não deve ser considerada letra morta, mas eu acho que ela pode ser resolvida pelo entendimento, pelo diálogo, pelo pedido de desculpa, na mesma proporção, de maneira pública, que fique claro e notório que não haverá intenção de repetir o ato, porque também se simplesmente dizer, não, vamos fingir que não aconteceu, amanhã acontece de novo. Então, eu acho que não só este episódio, como outros, precisam de ser resolvidos de uma forma harmoniosa nessa casa. Por isso, presidente, eu quero pedir vistas nos termos regimentais e espero que a gente possa refletir sobre isso. Eu quero ler o processo, ler o relatório, conversar com a deputada Carla, conversar com o ofendido, conversar com os meus pares, não para dizer que isso é normal, para deixar bem claro. Eu não acho isso normal. E acho que essa casa tem que buscar o caminho do entendimento e do respeito para que nós possamos produzir as matérias que o Brasil precisa. Mas também não vamos ficar aqui, como o próprio deputado Chico. Concluindo, presidente, horas e horas a fios, discutindo se uma palavra mal colocada deve ou não ser objeto de uma punição maior ou menor por parte dessa casa. Vamos tentar construir um entendimento que nos conduza para podermos nos debruçar sobre alguns outros casos que aí sim merecerão uma atenção mais cuidadosa deste Conselho de Ética. Pedido de vista, senhor presidente. Regimentalmente.